Quem trouxe a Bíblia Sagrada hoje? Dá um glória aí. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 12. Gênesis, capítulo de número 12. Não dá para errar, né, irmãos? Primeiro livro da Bíblia, passa 3, 4 páginas aí, chegou, né? Amém. Gênesis 12. A gente vai ler os 3 primeiros versículos mais famosos. O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você manter sua Bíblia marcadinha, aberta, por gentileza. Nós vamos trabalhar o texto. E hoje, a mensagem que nós vamos trabalhar hoje, que o Senhor ministrou ao meu coração, de uma forma muito suave, é falar sobre famílias. Eu queria ministrar para famílias hoje, né? Eu queria abençoar a sua casa, né? Famílias benditas, a sua família é bendita, a sua família deve ser uma bênção, e é o projeto de Deus que a sua família seja uma bênção. E é isso que eu quero compartilhar hoje. Então nós vamos olhar textualmente, através desse texto aqui, o que o Senhor quer comunicar e para que a sua família efetivamente seja uma bênção. Gênesis capítulo 12, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos pedir, solicitar, Deus, a Tua intervenção e a Tua mão, Senhor, estendida sobre esse lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito possa convencer-nos, Deus, das Tuas verdades, trazendo vida, frutificação e transformação. Senhor, que toda sorte de empecilhos ou impedimentos, que distrações, que tudo aquilo que possa atrapalhar agora o bom andamento, Deus, da Tua palavra, da ministração, seja repreendido em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença, do entendimento de Deus, e com as nossas famílias, Senhor, cada vez mais abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu usei um texto que eu acredito que grande parte dos irmãos, se não todos, conhecem, que nós comumente chamamos de a chamada de Abraão. Deus se apresenta a Abraão, chama Abraão e pede para ele sair da casa dele, a sua parentela, né? Uma terra que ele iria enviar e mostrar. Eu acredito que a grande maioria conhece. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A chamada de Abraão é dividida em 2 partes. Quantas partes? Primeira parte, exigências. Segunda parte, promessas. Tem gente que pensa que Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Não. Primeiro ele fez exigências, um pedido. E uma vez cumprido isso, ele dá promessas. No reino de Deus, normalmente é assim que funciona. Primeiro, Deus dá condições. Se você optar por aquele caminho, haverão recompensas. Se não optar, terão as consequências. As promessas de Deus, em grande parte, elas são condicionais. Você vai encontrar em muitos textos da Bíblia a palavra se. S-E. Se ouvirdes a minha voz, se diligentemente, ouvirdes a minha voz. Jesus vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então repare que tem uma condição, é o se. Então ele começa com essa condição.
E para Abraão, Deus dá 3 condições, 3 exigências. Quais são? Olha aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Abraão, primeiro, sai da tua terra. A primeira coisa, a primeira condição que Abraão tem é sair da sua geografia. Eu quero mudar você de ambiente. Você sabe que Abraão vem de Ur dos Caldeus, ele vem de uma terra, de uma população, de um grupo idólatra. E Deus está falando, estou te pensando dali, sai da tua terra. Primeira condição. Segunda condição, segunda exigência, e sai da tua parentela, da casa do teu pai. Eu quero que você saia da sua parentela, do meio dos seus parentes. Por quê? Porque ele quer Abraão livre de influências. Você sai da geografia para a geografia que eu vou te mandar. Você sai dessa parentela e você vai formar uma nova parentela. Terceira exigência, para a terra que eu te mostrarei. Então não era só sair e ir para onde ele quisesse. Você vai sair com a tua parentela e você vai parar aonde eu te mandar. Qual era essa terra? O texto aqui não diz. Deus não falou para Abraão para onde era. Ele está querendo dizer o seguinte, quando você chegar lá, você vai saber que eu vou te falar. Agora, Abraão é alguém de idade avançada. Você já parou para pensar? Deus falando, vai, se muda, arruma as malas. Para onde? Não interessa, arruma as malas. Anda. Era mais ou menos isso que Deus mandou. Só que Abraão, de pronto, ele resolve obedecer. Qual é a consequência? Se ele obedece na íntegra, se ele é fiel na íntegra, a Bíblia vai mostrar pelo menos 7 promessas nesse texto. Ele começa dizendo assim, eu farei de ti uma grande nação. Primeira promessa, você vai ser uma nação grande. E realmente, é isso que acontece. 2, ele diz assim, e eu te abençoarei, a minha bênção, meu favor estará contigo. 3, eu engrandecerei o teu nome. Tem gente que quer fazer um nome grande, mas no caso de Abraão, Deus falou, eu vou fazer o teu nome grande. Eu torno você grande, poderoso, famoso sobre a terra. Quando Jesus aparece, Jesus vai falando sobre isso, né? Inclusive, ele dá o título das pessoas que morrem, eles vão para o seio de Abraão, né? Ele batiza um lugar com o nome de Abraão, né? Um bom lugar, o paraíso naquela época. 4, ele diz assim, e tu serás uma bênção. Ou seja, você não vai ser só abençoado, você também vai ser uma bênção. Você vai ajudar outras pessoas, você vai ser uma bênção para o outro. Eu serei uma bênção na tua vida, eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção para outras pessoas. 5, eu abençoarei os que te abençoarem. Quem te ajudar, eu vou ajudar. 6, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas quem for contra você, eu também serei contra essas pessoas. E por fim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo o que Deus falou culminou em uma família abençoada. O desejo de Deus é que não parasse em Abraão a bênção para a família, mas que todas as famílias da terra fossem abençoadas a partir desse cumprimento. Então essa história diz respeito muito a gente. São princípios que dizem respeito muito à nossa casa, à nossa família. Porque bem ordenados, organizados, obedecidos e estabelecidos, o final é, a minha família será bendita nessa terra, a minha família será abençoada. Então, o que Deus me ministrou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos hoje, e eu tenho certeza que vai chegar na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Deus fez 3 exigências e deu 7 promessas. Deus sempre dá muito mais do que Ele exige da gente. E tudo termina na nossa casa. Você já parou para pensar que na igreja nós temos departamento de jovem, de adolescente, maturidade, famílias, em todas as classes, um departamento robusto de criança. Por quê? Porque toda a família tem que ser contemplada. Porque na ótica de Deus, Deus não está preocupado só com o casal, ou só com a criança, ou só com o adolescente, mas é toda a casa, toda a família tem que ser abençoada, tem que ser ministrada e tem que ser cuidada, tá bom? Legal. Então, se Deus deu 3
exigências e 7 promessas, nós vamos trabalhar aqui, vamos ver se Abraão cumpre, vamos ver o desenrolar dessa história e vamos entender coisas que são práticas para a nossa vida. Então, essa mensagem é uma mensagem prática que dá para a gente viver ela na íntegra, tá? É para a gente abençoar o lar mesmo e viver o que Deus quer. Uma mensagem altamente prática. Então, nós vamos a algumas lições rápidas aqui para te abençoar, tá bom? Número 1, olhando o que Deus falou, olhando o que Abraão fez, a primeira lição que nós temos é: não descumpra a voz de Deus para a sua família. Não descumpra a voz de Deus para a sua família. Deus tem uma ordem, Deus tem uma voz, Deus tem um preceito, Deus tem um princípio e Deus tem um caminho para a sua vida. Vamos ver para Abraão? Vamos lá, qual é a primeira coisa que Deus fala para Abraão? Sai do meio da tua terra, sai. Abraão cumpriu? Sim ou não? Sim. Por que que ele cumpriu? Porque o versículo de número 4, pedi para você ficar com a sua Bíblia aí aberta, ó. Até o 3 ele fez a promessa. Versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abraão. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Partiu, pois, Abraão. Deus falou: sai do meio da tua terra. Ele, ok, estou saindo. Sai da tua parentela, da tua terra, estou saindo. Então a primeira ordem ele descumpriu. Só que continue o versículo 4 aí. Saiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Versículo 5, Abraão levou Sara, sua mulher, ok, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens adquiridos, servos e comprados em Harã. A segunda ordenança, você lembra qual era? Primeiro, sai da tua terra. A segunda, sai da tua. Só que ele levou o parente. Então Deus mandou ele fazer algo, ele começa cumprindo. Depois ele já rateia no segundo item. Ele leva o sobrinho vai com ele. Ué, mas Deus não mandou você deixar a parentela de lado? Mandou. Ele cumpriu parcialmente a vontade de Deus. E a partir daí, pastor, o que acontece? Bem, se a sua Bíblia está aberta, o capítulo 13, versículo 7 diz assim, lá na frente: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferrezeus habitavam na terra. Depois que ele descumpre a vontade de Deus, não demora muito tempo, já começa a ter conflito, já começa a ter briga, já começa a ter discussão, já começa a ter contenda da braba, da briga ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e o negócio ficou feio. E eles tiveram que resolver aquele conflito, foi uma dor de cabeça. Então existem muitos conflitos em famílias porque a gente descumpre a vontade de Deus. Vou dar um exemplo, Gênesis 2, 24. Deus diz assim para o homem: deixará o varão sua mulher, né, a casa dos seus pais, habitará com a sua esposa, né, e serão ali uma família. Deus manda você deixar a casa do seu pai e sua mãe. O que é uma família? É quando você sai da casa do seu pai, sua esposa sai da casa dos seus pais e vocês formam uma família. E o pai e a mãe agora passam a ser parentes. E a família agora é formada por você. Só que muita gente, na prática, acaba não cumprindo com esse princípio. Por quê? Porque ele casa, e às vezes o filho ou a filha é muito ligado com o pai e com a mãe, né? E não tem problema nenhum ser ligado. Só que a gente atendendo depois de anos, pela prática, o que acontece? A ligação continua sendo muito forte. Então, tem filha que todo dia vai lá e fala para a mãe o que está acontecendo em casa. Que sai de tarde, o marido vai trabalhar e vai tomar café na casa da mãe, todo dia, explica tudo e fala tudo, coisa boa e coisa ruim. Tem filho que faz a mesma coisa, o tempo inteiro. Alguns trazem para morar, e eu não estou falando de exceções. Por exemplo, os irmãos sabem que a gente teve que trazer os familiares, né, os pais da minha esposa, a gente morou junto durante principalmente a pandemia, foi caso de doença, né, e era um caso atípico, pontual, para tratamento. Isso é outra coisa. Agora tem gente que não, tem que estar junto. Ah, filho, constrói aqui no quintal, né? Constrói aqui no quintal da mamãe, não precisa alugar não, aqui está tudo melhor. Constrói aqui no quintal do papai, meu filho, que aí vocês economizam e não sei o quê. Irmãos, eu já vi isso mais de 8.597 vezes, né? É o prenúncio da grande tribulação, irmãos, né? Não adianta, você está pensando em economizar um dinheirinho, mas não adianta. Irmãos, quanto casal tem briga por conta disso?
Vou falar uma coisa para os irmãos, né? A gente vai atendendo e vai descobrindo. Por exemplo, eu lembro de uma vez, e aí, quer dizer, isso aconteceu várias vezes. Sujeito casa, né? Aí tem a discussão lá com a esposa. Aí a mulher brigou com o marido e tal, e briga feia. O que é que ela vai? Vai no pai e na mãe. Gente, me dá um conselho. Aconteceu isso, ele fez isso, e abre o coração e fala das coisas. O que é que acontece com o pai e com a mãe? Fica com raiva do marido, tá certo. É a tua filha, pô. É o teu filho, é o teu nenenzinho, você quer proteger. E aí, se esse infeliz chegar perto de você, eu vou dar tiro, vou pegar, vou bater. Estou falando que eu tive que intervir nessa situação. Passou-se o tempo, eles conversando, vamos restaurar a vida, restaurar o casamento, ok, tal, está tudo certo, restaurado. Só que o pai e a mãe falou, não restaura nada. Se você voltar com eles, você deixa de relacionar comigo. Porque tu envolveu o pai e mãe. O erro não é do pai e da mãe, eles foram procurados. O erro foi de quem chegou lá e ficou chorando para o papai e para a mamãe. Eles vão tomar as dores. E nunca mais vão ver o cônjuge com bons olhos. Ou seja, é um problema para a vida. A gente tem que resolver os nossos problemas. Sai do meio da tua casa, da casa da parentela, do seu pai e sua mãe, e você forma a sua vida. Abraão descumpriu esse preceito com parentela, teve dor de cabeça lá na frente. E muita gente tem dor de cabeça assim com essas coisas. Pode parecer isso simples, mas é verdade. Pastor, mas aí como é que eu vou casar? Irmãos, Deus vai te sustentar e vai te honrar. Deus vai te honrar. Você tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, Deus honra a atitude de homem e de mulher de Deus. Se você está vendo que a tua casa está naufragando por isso, não, mas ali eu economizo 400 mil reais, Deus vai te sustentar e vai te dar graça. Deus vai te dar um escape, irmãos, apenas bote o pé para fora. Quando Jesus falou para Pedro para andar sobre as águas, ele falou assim, vem, bota o pé e eu vou te sustentar. E ele andou sobre as águas, e é isso. Tem uma vida abençoada em nome de Jesus. Às vezes seu cônjuge está triste, porque está sendo oprimido, está sendo sufocado. E não é porque o pai e mãe é ruim, não é isso. Qualquer tipo de interferência, para ajudar, é uma interferência. Qualquer tipo de coisa, aquele conselho que vai, não, era melhor vocês botarem aqui, aí você arruma o sofá, bota de um lado, bota de outro. Meu filho, mas não era melhor você botar do outro lado? Fica tão mais bonito. Mãe, aí, já viu. E são coisas mínimas, mas estão descumprindo o quê, pastor? O preceito bíblico, né? Que você tem que formar a sua família. Quando eu descumpro, olha, a primeira aplicação desse texto que a gente falou, não descumpra a voz de Deus para a sua família. Existem coisas que Deus pede especificamente para uma família, e existem recomendações que são gerais na Bíblia, gerais, que são princípios. Princípio não obedecido é um preço que você vai pagar. Por exemplo, 1 Coríntios 7, né? A ideia da intimidade do casamento. Olha o que ele diz, versículo 3, 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. O marido paga à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. Aqui está falando das relações íntimas entre eles, que devem acontecer. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o na mulher. Aí olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Ou seja, tem que ficar fazendo um mês de greve, 2 meses de greve. Né? É isso que o texto está falando. Senão por consentimento mútuo, os dois, para vos... E não é consentimento, vamos fazer um acordo? Nunca mais, né? Você é um ano aí sabático. Não é isso. Diz assim, por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração. Não é que para orar você precisa fazer isso, mas a gente quer uma resposta mais contundente de Deus, estamos passando por uma dificuldade, vamos entrar num período aqui, porque jejum na Bíblia é abstenção de alimento, mas pode ser uma abstenção total, uma dedicação total por um propósito, uma guerra que vocês estão passando. Só que olha o que o texto diz, por algum tempo, e depois você se ajunta outra vez. Qual é a consequência de não fazer isso? Olha o que o texto está dizendo. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nessa área, se você se abstém depois de um tempo e fica ali, Satanás vem te tentar. E olha só, pode tentar de diversas áreas. O que o texto está mostrando que é uma brecha de uma legalidade que você dá.
Você descumpre o rito do casamento. E Satanás fala, descumpriu, eu posso entrar e começar a trazer tentações em diversas áreas. Não pense que é só numa área. Você deu legalidade espiritual para a sua casa ser atingida. E aí, pastor, isso aí é besteira, isso aí... Não. Eu dirijo igreja desde 2012, 11 anos. A gente já viu gente casada que fica meses, anos e muitos anos casadas sem relacionamento mais íntimo. Em alguns casos, a gente vai evidenciar um trauma. Em alguns casos, nós vamos evidenciar questões hormonais. Em alguns casos, é libertação. Tem casos que você precisa de ajuda de um psicólogo para resolver alguma coisa que é um trauma. Tem casos que aquilo dali pode evoluir e também pode ser uma questão hormonal. E pode começar numa coisa física e passar para o espiritual. Tem processo de libertação. Tem gente que casa com pessoas que não se definiram muito bem, que não foram libertas. E o sujeito não tem interesse em mulher. E a mulher não tem interesse em homem. Isso tem uns montes por aí. E esse caso não é só um caso de conversar, de fazer terapia. Tem que botar a mão na cabeça e orar. Caso de libertações. Caso de expulsar demônio. Tem muito, por isso que você precisa de ajuda. É por isso que a gente tem atendimento na igreja. E a gente tem que fazer uma triagem para saber que caso é o quê. Para ajudar na sua família. Porque se alguém vive dessa forma há meses, há semanas, dormindo no sofá, o outro no quarto, não tendo intimidade, a sua família está em pecado e você não percebeu. Porque você está contra a vontade de Deus. A sua casa está arruinada, a sua família está numa brecha violenta. E isso deve ser resolvido. Tem que buscar tratamento, tem que buscar ajuda. 1 de Pedro 3,7, a gente já citou esse texto, e vai falar sobre orações que são impedidas quando o lar ele é disfuncional, quando a autoridade é desrespeitada e quando o marido não ama e não cuida da melhor maneira. Nessa casa disfuncional, o final do texto diz que algumas orações não chegam diante de Deus, Deus não recebe. Então existem famílias que vivem um tempo em que nada acontece, não prosperam, não vão para frente, não conseguem nada, tentam, se esforçam, trabalham, mas parece que está tudo travado, porque precisa acertar algumas áreas entre eles, entre comunhão. A casa precisa ser funcional, para que Deus opere nela. Por exemplo, em 1 de Pedro que eu falei, 3,7, né, ela vai falar sobre isso, sobre hierarquia e amor. Tem família que luta uma com a outra, que o cônjuge luta um com o outro. Por quê? Porque um quer ter mais autoridade do que o outro. Eles lutam pelo controle, para quem tem a palavra final. Aí já tem aquela brincadeira, né? A palavra final, né? É dele, sim senhora, né? Mas tem gente que literalmente briga com isso, porque ele acha uma afronta a mulher falar algo e ele, não, eu sou cabeça e ela não pode opinar. Isso é uma ignorância. Se você tem uma esposa que ela é muito mais hábil numa determinada área, o que você tem que fazer? Aproveite. É uma bênção que Deus colocou do teu lado. Tem lar que a mulher é melhor nas finanças. Tem lar que a mulher é muito mais inteligente para algumas áreas. Utilize. Um aprimora o outro, um complementa o outro. Casamentos são duas pessoas diferentes que se complementam. E se ficar batendo de frente o tempo inteiro, a família não vai resistir, porque o princípio bíblico é: um reino dividido não subsiste. Se tem um contra o outro, você pode ter certeza, o final dessa história daí vai ser ruim. Princípio espiritual, princípio para a vida. A sua casa é como se fosse um reino. Rei, rainha, né, seus súditos, é a sua casa. A sua casa, né, é o seu lar, é o seu reino. E se ali os dois cabeças não se entendem de jeito nenhum, quer mandar mais do que o outro, é reino dividido. Reino dividido não subsiste. Reino dividido não vai para frente. Então, olha o que o texto está falando. Não descumpra a voz de Deus para a sua família. Tem família que não se entende, que o clima é tão ruim. É como aquela história que diz lá que na hora do velório, a mulher está lá no velório do marido, e aí vai orar a Deus assim, né? Deus, recebe o meu marido com a mesma alegria
que eu estou despedindo ele aqui hoje, né? E aí isso é triste, né, irmãos? Vamos lá. O que Deus disse para Abraão? Sai do meio da tua terra, depois da sua parentela. Geografia, parentela. Sai da sua terra, ele cumpriu? Sim, diga assim, sim. Sai da sua parentela, ele cumpriu? Não. E gerou o quê? Contenda. Terceira coisa que Deus pediu para ele foi o quê? Para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus pediu para sair da sua terra, Deus pediu para sair da sua parentela, e Deus falou, você vai andar até uma terra que eu vou te mostrar para onde é. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 12? Então vamos lá. Vamos ver isso acontecendo aqui na prática. Gênesis 12, versículo de número 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e os servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã. Olha Canaã aí. E lá chegaram. Abraão chegou em Canaã. Até então, ele sabia que Canaã era a terra prometida? Não. Ele sabia? Não. Hoje a gente sabe, né? Mas ele sabia na época? Não. Ele está andando, ele está atravessando uma terra, está em outra, está em outra, está em outra. Daqui a pouco ele chegou a um lugar chamado Canaã, onde viviam os cananeus, um território que para ele era como mais um qualquer. Versículo 6. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra, ok, os habitantes lá. Até então tudo bem. O que acontece nesse momento quando ele chega em Canaã? Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei o quê? Esta terra. Opa, chegou no lugar. Abraão, tu chegou, é aqui. Você está peregrinando, andando, passando por um lugar, está atravessando o rio, né, chuva, sol. Quando chegou em Canaã, Deus falou, é aqui. A sua descendência vai viver aqui. Aqui é a terra que eu falei que você ia chegar, ok? Ok. Aí o que Abraão fez? Ele entendeu? Entendeu. Diz aqui a Bíblia que ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão tanto entendeu que ele ficou emocionado, ele constrói um altar de adoração a Deus. Versículo 5 ele diz, é aqui o lugar. Versículo 7 ele falou, ok, eu já entendi, eu quero isso para a minha vida, está certo, glória a Deus. E arrepiou, testificou aqui dentro, glória, que bênção. Legal. Agora olha o versículo 9. Depois, continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Deus falou, você vai peregrinar até a terra que eu mandar. Aí ele chegou na terra. Aí ele falou, legal, estou emocionado, construí um altar. E agora? Vou continuar andando. Vou continuar meu caminho. Vou continuar indo para onde meu nariz está mandando. Gostei desse negócio de ser livre, vou andar, vou peregrinar, serei um nômade. Essa é a terra? Legal, Senhor, mas vou continuar andando. Vou continuar caminhando. Quantas vezes Deus fala para a nossa família, eu quero isso. A gente emociona, chora no domingo. Ué, meu Deus, Deus falou. E depois na segunda a gente continua vivendo do jeito que a gente está vivendo. Deus fala para a gente que quer alguma coisa, que tem uma exigência, tem uma ordem, tem uma direção. A gente chora, gosta, entende, mas não muda. Continua fazendo o que estava fazendo antes. Continua vivendo da mesma maneira. E qual é a consequência disso? Olha o versículo 10. Já que ele começou a caminhar, foi para outro lugar, o que aconteceu? E havia fome naquela terra. Você não parou onde eu mandei? Legal. Aí ele está andando, ele chega no lugar que tem fome, escassez, dificuldade, luta, dor, desespero. E esse é o grande problema. Tem coisas que Deus pede só para a sua família. E tem coisas que são princípios gerais. Aqui eu estou falando de algo que Deus pede especificamente para você e para a sua casa. Por exemplo, eu já falei aqui, vou falar uma coisa que é minha. Deus não me permite trabalhar de forma secular. Eu trabalhar de forma secular, Deus um dia falou, para com tudo, vai se dedicar à obra. Larguei posição, empresa, tudo, vim para a igreja e vamos viver de Deus. Deus vai sustentar. Se você me perguntar, você já teve a oportunidade de abrir empresa, de fazer coisas? Várias, quase fiz várias. E todas elas eu ouvi Deus falar claramente, não faça isso.
É para não fazer todo mundo? Não, isso é uma coisa minha. Todo pastor não pode fazer? Não, isso é coisa comigo, eu sei que é comigo. Você pode ser, às vezes, um grande pastor, um grande empresário, pode mesclar as duas coisas, tudo bem, mas Deus não me permite, e eu tenho que entender qual é o limite de Deus para a minha vida. Você tem que entender qual é o limite de Deus para a sua vida. Aqui Deus falou, para aqui, e ele continua andando. Eu me lembro uma vez, uma irmã, de uma igreja que eu dirigi, chegou e falou assim, ela frequentava a igreja e tal, uma garota nova e tal, boa de trabalho, tinha talento, sumiu, tempo, estava em outro lugar, amém, glória a Deus, pode ir para outros lugares, não tem problema nenhum, tá? Todo o reino de Deus é mais do que a DEVEC, não é restrito a uma igreja ou uma placa. Passaram-se acho que 2 anos, se eu não me engano, um dia ela marca um gabinete, falou, pelo amor de Deus, eu preciso marcar, e veio ela, o esposo. Chegou na frente do atender, falei, irmão, pois não, o que houve? Aí ela começou a chorar, me perdoa, pastor. Eu falei, pô, me perdoa o quê? Eu não devia ter saído. Mas por quê? Porque eu sabia que o lugar é aqui. Eu pedi a Deus, Deus me confirmou, Ele falou comigo. Mas por conta de amizade, que a gente tinha e tal, não sei o que, eu fui levado pela amizade, fui para outro lugar, daí lá, lugar de Deus, ok, mas Deus tinha me pedido para ficar aqui, e eu descumpri. Falei, tá, e aí, agora volta. Ela, pastor, minha vida nunca mais andou para frente. Mas eu passei muito mal, e eu estou vendo aqui quebrado e chorando, o Senhor me perdoa. Rapaz, não tem nada que te perdoar, é você e Deus, não fez nada comigo. O Senhor me aceita e volta, que loucura, lógico, que besteira. Mas ela veio arrebentada, por quê? Porque Deus deu uma ordem clara, para aqui. Às vezes a gente tem isso, vai visitando um lugar e tal, esperando Deus. Aí Deus direciona, vai, planta. Eu quero que você frutifique, quero que você cresça, bota a raiz. O que a gente faz? A gente faz igual Abraão. Vou continuar andando. Vou continuar fazendo. Vou continuar vivendo o que a gente quer. E todas as vezes que a gente faz isso, há uma consequência. Quando a gente não tem princípios estabelecidos, Deus fala, agora chega. Sua família já foi muito alimentada, agora está na hora de alimentar os outros. Você chegou aqui como um bebê, agora você já está crescendo, é hora de dar fruto. Sua família é uma família liberal, sua família é uma família fiel, sua família é uma família que entrega as primícias a Deus, sua família é aquela que interage com o reino de Deus, ou você é apenas aquele que passeia, como Abraão, ele vem e vai. Não, estou no domingo, estou na segunda, faço a campanha, vem e vou. Quando Deus falou, planta, enraiza, cresce. E quando a gente não faz isso, o texto diz, olha o versículo 10, não é só que havia fome na terra, o primeiro estágio é a fome. Aí tem um ponto, aí diz assim, e desceu Abraão ao Egito. Qual o segundo estágio? Primeiro é fome, é uma dificuldade, depois ele desce, veja que ele fala sobe, ele fala desce. E na Bíblia Sagrada desce, sempre está muito ligado, não é só questão física, é espiritual também, descer, declinar. Quando a gente está fora da vontade de Deus, nós só vamos experimentar descidas. É o que acontece no livro de Jonas. Quando, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes vai falar, Jonas desceu para dentro do navio, desceu, foi para dentro da barriga de um peixe, vai descendo, descendo, descendo. E é isso, quando eu estou fora da direção, a gente vai descendo. Quando eu coloco a minha família fora da vontade de Deus, a Bíblia diz assim, e vai descer. Primeiro é fome, passa dificuldade, depois desce. E o terceiro estágio, desceu para onde? Para o Egito. E o Egito, na Bíblia Sagrada, você sabe que é sinônimo de mundo. Então vamos lá, na prática, o sujeito vem, Deus falou, planta, faz, trabalha, interage, vive. Ele, não, eu vou continuar tocando a minha vida. Eu venho quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu toco a minha vida como eu quero. Legal, aí vem fome. Começa a escassez aqui, um problema ali, nada faz sentido, tem um vazio no peito. Segundo estágio, você começa a descer espiritualmente, coisas que você não fazia concessão, agora você faz concessão, coisas que você falava, não, isso aqui eu não faço, é inegociável, agora você é negociável, coisas que você não falava, agora você faz, coisas que não tinham dentro da sua casa, agora tem, e o último estágio é o Egito, está fora da igreja. Quantas pessoas você conhece que começou como uma benção? Começou frequentando, começou gostando, começou interagindo, depois vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando e está morta. Paulo fala em 1 Coríntios sobre a ceia, né, que aqueles que negligenciam o corpo de Deus, é por isso que há muitos, aí vai falando, né, que eles estão fracos, né, doentes e que dormem. Repare que é uma progressão, parar, ficar doente e morrer. E às vezes a gente não entende que é um fenômeno espiritual. Deus criou a nossa família para ser uma bênção, para ser bendita.
e a gente vai descumprindo. Deus falou para Abraão 3 coisas. Abraão cumpre a primeira, e as outras 2 ele faz da cabeça dele, e ele começa a ter contenda dentro de lá, começa a ter briga, a coisa não flui. Quando ele chega no Egito, ele quase perdeu a sua casa. Quando ele chega no Egito, ele fala para a mulher: olha, não diz que é minha esposa, não fala que é minha irmã, senão o faraó vai pegar você. E não deu outra, o faraó foi lá e tomou a sua esposa. Se Deus não tivesse intervido, a família dele tinha sido arruinada. Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente começa a experimentar a destruição gradativa do lar. É como se fosse uma corrupção, uma corrosão dentro de casa. E ela é gradativa, não é de uma hora para outra. A princípio você não vê nada, a princípio parece que nada está acontecendo. Agora, todos nós temos a capacidade de resolver isso e de corrigir a nossa rota. Gênesis capítulo 13, versículo de número 11, quando Abraão entendeu que a casa estava passando de dificuldade, que a contenda era muita, a primeira coisa que ele fala: então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro. Eles resolvem acabar com aquele negócio: Ló, não dá mais para continuar contigo, vai para um lado que eu vou para o outro. Ele resolve outra parte, se aparta da sua parentela. Versículo de número 12, e habitou Abraão na terra de Canaã. Esse é o lugar que Deus quer, então é aqui que eu vou ficar. Ele corrige a sua rota, ele resolve as suas questões. Então todo mundo pode errar, mas a gente também pode consertar. Todo mundo pode ter problema, mas a gente pode colocar as coisas nos eixos e organizar a nossa vida mais uma vez. Pastor, o que acontece quando ele organiza a vida e faz o que Deus quer? Nesse mesmo texto, versículo de número 14, diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. O texto é claro, Deus só falou depois que Ló foi embora, quando se resolveu o problema. E Ló na Bíblia Sagrada, se eu não me engano, significa véu, coberta, né? Não sei, os especialistas em hebraico aqui me digam. Ló significa coberta, um véu que estava na frente dele. Quando você carrega uma desobediência a Deus, é como se tivesse um véu e você não vê na sua frente, você não vê com clareza, você não sabe para onde está indo. Mas quando você tira esse véu e caminha na obediência de Deus, a partir do versículo de número 14, Deus diz assim: levanta os teus olhos agora e olha o lugar onde estás, norte, sul, oriente, ocidente, e toda a terra que você vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. O que ele está dizendo? Quando você me obedece, eu volto a falar contigo. Quando eu dou uma ordem e você cumpre, eu continuo dando outra ordem. Quando você caminha na minha direção e corrige a tua rota, eu vou visitar a tua casa mais uma vez. Eu vou dar direção para a sua família. Eu vou dizer onde vocês têm que ir. Eu vou dizer onde vocês têm que parar. Eu vou dizer para onde vocês vão. Eu sei que vocês são um casal que não tem filho, mas vocês nem imaginam o que está para vir aí. Está para nascer um Isaac, está para vir a descendência, está para vir uma bênção que você não pode contar. Olha para o chão, olha para a areia, olha para o pó. Você pode contar? Não, é impossível. É impossível você entender o que eu vou fazer na tua vida, porque é muito maior do que você pode imaginar. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram, não subiu o teu coração, mas o que eu vou fazer é grande. Só caminhe na minha obediência e a tua família será bendita, e a tua casa será próspera, e a tua família vai colher, vai colher, vai colher em nome de Jesus. Diga assim: vale a pena obedecer a Deus. Glória a Deus. Vale a pena cumprir a vontade de Deus. Segundo, olhando a vida de Abraão e sobre a nossa família, que é importante. Gente, estou falando coisa simples agora. Se a gente ler o texto do capítulo 13, você vai aprender algo importantíssimo. A gente vai ver uma contenda aqui. Então é o seguinte: cuidado com as brigas na família por causa de dinheiro. Cuidado com os conflitos familiares por causa de dinheiro. Capítulo 13, versículo 2, diz assim, 13, verso 2. Abraão era muito o quê? Rico, ele era rico. Rico, abastado, grana, bufunfa, dinheiro, money. E a Bíblia diz que ele tinha gado, ouro e prata. Abraão era muito rico. E era só Abraão que era rico? Não. Quando você lê o versículo de número 5, diz: também Ló, seu sobrinho, que ia com Abraão, tinha rebanhos,
gado e tenda. Então Abraão era muito rico, mas Ló também tinha muitas posses. O que tem, pastor? Está errado ser rico? Não. Só que o versículo 6 vai dizer que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos. Muito dinheiro, muita grana, e eles já não podiam viver juntos. Começa a ter uma contenda, acredito eu, que era o pasto. Eles paravam no lugar, tinha um determinado número ali de pasto. Um tinha muito gado, outro também muito gado, e aí não dava para todo mundo a comida, a bebida, o pasto. E falou, não, os meus gados aqui não estão comendo, o seu tá. E aí começa a briga. Começou a briga por causa de bem, por causa de gado, por causa de propriedade. E briga feia. E a briga foi tão feia que eles precisaram tomar uma atitude e se apartar. Não brigue, e muito cuidado e vigilância por causa de dinheiro na família. Eu não sei se vocês sabem, mas as estatísticas dizem que a maior causa de separação é dinheiro. Ou muito, ou pouco. Quando começa a ter conflito, falta da grana, para muita gente falta de entendimento, acusações mútuas, um contra o outro. Ou também quando tem muito dinheiro. Eu conheci uma família, conheci algumas famílias, mas conheci uma. Vocês sabem que eu fiquei quase 6 anos em Alphaville. Conheci muita gente rica. E tinha família que a única coisa que eles tinham, eram tão tristes, que a única coisa que eles tinham era dinheiro. Tinha família que o filho não falava com os pais. Tinha família que houve a morte, né, de pai, e aí há o conflito de filho com mãe, irmão com irmão. Porque todo mundo se entende até a hora de ter que dividir a herança. E é triste a gente ver famílias que eram unidas, gente que era chegado, e por conta de um carro, de um detalhe, de 1 metro quadrado, de um pedaço de alguma coisa, gente, acaba a alegria, acaba a comunhão. Quantas famílias se destroem? Eu não vou perguntar, mas aqui na igreja a gente tem um monte de advogado. Uma vez conversando com um advogado daqui da igreja, aí ele falava, a área mais pesada é a familiar. A mais triste, porque ali se revelam coisas terríveis. E é luta no lugar mais sensível da humanidade, dentro da família, dentro de casa. Briga por dinheiro, esse texto aqui vai mostrar muito bem isso. Briga por dinheiro. E é uma área que a gente precisa vigiar muito. A palavra-chave aqui, pelo texto que nós lemos, eu digo que é ganância. Por quê? Versículo 10 diz assim, Abraão falou, escolhe um lado que eu vou para o outro, tá? Pode escolher qualquer lugar, vai para qualquer lugar, a gente só não pode estar junto, porque não está dando certo. E agora Abraão está entendendo porque Deus falou para ele sair da parentela. Porque ele não queria Abraão contaminado por costumes errados, por práticas de vida que não agradam a Deus. Abraão não estava vendo, ele amava ali a parentela, mas Deus já sabia que a índole, que o coração não é bom. Por isso que às vezes quando Deus fala, se aparta dessa pessoa, não anda com fulano, olha, vigia, eu quero você. Às vezes você não sabe, mas Deus conhece algo no coração dessa pessoa e Ele está te alertando, está te dando discernimento. O sobrinho dele se desnuda, na minha opinião, ele se desnudou aqui no versículo 10, porque quando Abraão falou, escolhe um lado, diz o texto, e levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era bem regada. Havia uma campina próxima ao Jordão, e ela era boa. Agora, perceba o quão regada ela era. O texto vai dizer que antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era a região onde estava Sodoma. E essa região que ele viu, era como o jardim do Senhor. Era como jardim, ou seja, o lugar que Ló escolheu era o melhor lugar que ele podia ver. Você vai para onde? Se tu for para a Zona Leste, eu vou para a Zona Sul. Se tu for viver lá na comunidade mais complicada, lá dentro de Pimentas e tal, eu vou morar nos jardins. Eles fazem a divisão de lugares ricos e pobres e tal aqui. O que Ló fez? Eu vou pegar o melhor lugar. Eu quero a mansão do Morumbi. Eu quero a cobertura do lado do JK. Eu quero o que é melhor. Ele encheu os olhos. O que ele não sabia é que esse lugar depois seria destruído. E Sodoma significa queimado.
Porque tem escolha que a gente faz de acordo com a ganância, que lá na frente vai se transformar em cinza, em pó, vai ser queimado. Que a gente não está vendo, mas Deus está vendo. Como é que eu descubro isso? Toda escolha que for feita baseada em ganância. 1 Timóteo 6,10, Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o amor ao dinheiro destrói casamento, o amor ao dinheiro destrói círculos familiares, o amor ao dinheiro destrói amizades. Fizeram uma sociedade, não se entenderam. Quantas amizades acabaram por causa de sociedade? Por causa de dinheiro, por causa de grana. Se eu abrir aqui o microfone, vocês vão falar várias histórias ali que o dinheiro destruiu laços afetivos e amizades. E esse aqui é mais uma vez um dos grandes eventos. Abraão, ele não manda escrever, ele fala, faz um acordo, para onde você for, eu vou, e eu dou minha palavra e não vou atrás de você. Nossa, ele ficou ali nas campinas de Sodoma, eu vou ali, não, é uma palavra. Posso falar uma coisa? Que o Senhor ministrou meu coração hoje à tarde? Existem acordos entre famílias que nunca foram feitos no papel, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Tem família que o pai ou a mãe falou, eu quero que seja assim, a divisão assim, assim, assado, e você sabe disso. Mas você vai dizer, não tem papel nenhum. Não foi feito o testamento. E você acha que tu vai morrer com essa informação e tu vai ficar bem, e que Deus não sabe? Deus está vendo. Você sabe o que é justo. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é para ser feito. Você sabe qual é a atitude de crente. Abraão foi crente aqui. Eu não estou interessado. Eu estou interessado em cumprir a vontade de Deus. Eu estou interessado em fazer o que Deus está mandando. Eu abro mão. Eu faço o que é certo. Mas eu não vou entrar em briga por ganância, por causa de bens, por coisas pequenas. Da tua parte pode ter contenda, mas da minha não vai ter. Da tua parte vai ter briga, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu vou adorar a Deus, eu vou elevar altares. Eu vou continuar o mesmo íntegro. E Deus vai me abençoar lá na frente. A história vai mostrar quem Deus vai honrar. A história vai mostrar quem Deus vai honrar na sua família. E olha o que o versículo 7 diz. Quando houve a contenda, diz que nesses tempos eles habitavam os cananeus e os fariseus. Eles brigaram no meio dos ímpios. Irmão, tem crente que briga no meio de ímpio. E que tem uma contenda em casa e leva para o juiz. E é uma vergonha você levar uma contenda entre irmãos que poderiam ser resolvidos diante do homem da capa preta, diante de ímpio, e ímpio vendo dois crentes, dois homens de Deus que não se perdoam, que não chegam em acordo, que não baixam a bola, que não tem comunhão em Cristo Jesus. Que evangelho é esse? Deus te chamou para ser luz nessa geração, para ser sal no meio da terra. A tua chamada é para ser diferente, não é para ser mais um. Ah, o meu direito não está escrito. O teu direito é a palavra de Deus. Deus diz assim, que a palavra do crente seja sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Você sabe que o que é a palavra, você sabe o que foi acordado, você sabe o que é justo, você sabe o que é honesto. E eu te digo, uma vez você cumprindo a vontade de Deus, Deus vai te honrar lá na frente. Deus vai te honrar lá na frente. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te dar. E lá na frente todos verão que você serve ao Senhor. Terceiro, quando a gente chega no capítulo 14, se você está aí com a sua Bíblia e passou para o 14, você vai ver assim um título: Guerra de 4 reis contra 5. É a epígrafe, né? Aquela parte negrito do texto. Algumas tem, outras não tem, a maioria tem. Guerra dos 5 reis contra 4. A terra vive uma briga nesse momento, né? Que eram as regiões que estavam ali mais próximas ao Jordão, e a galera mais voltada ao Oriente. Eram 5 reinos contra 4. Teoricamente, os 5 são mais poderosos. Só que eles se embanando, parece que eles não conhecem nem a sua terra, porque no versículo 10 diz que eles caíram nos próprios poços de betume que tinham e estava todo enrolado. Dá uma briga lá e eles estão perdendo. Se você reparar na sua Bíblia, do capítulo 14, a gente está falando de Abraão, personagem central da Bíblia, a partir do versículo do capítulo. Guerra que não é tua, e enquanto ela não é tua, não se mete. Você não sabe das coisas, você não está ali no meio daquele conflito. Só que do versículo de número 12 acontece algo interessante. As cidades que foram tomadas, as derrotadas, daquelas 5, uma delas era Sodoma. E quem morava ali?
Ló, seu sobrinho. Lembra que ele escolheu morar em Sodoma, as Campinas de Jordão? Ele está lá, ele é derrotado. O que acontece com Ló? A Bíblia está dizendo, versículo 12, que tomaram ele. Os seus bens, ele foi sequestrado. Ele foi tomado, amarraram Ló, leva. Pega os seus bens, leva. Ele perde tudo. Levam Ló. E no versículo 13, alguém escapou e contou para Abraão: não está sabendo da guerra? Estou sabendo, mas não tem nada a ver com isso. Não, o negócio está feio, está complicado. Eu sei, mas o que eu tenho a ver com isso daí? A guerra deles ali. Pois é, Ló, Abraão, o que tu não sabe é que pegaram teu sobrinho e os bens dele e aquilo que ele possuía. Que o meu sobrinho foi tomado? O teu sobrinho está aqui. O meu sobrinho é o meu sobrinho. O meu sobrinho. Pergunta, eles não estavam separados, sim ou não? Sim, eles não estavam mais juntos. Entendeu que não fazia bem eles estarem coabitando juntos. Abraão que propôs, não estavam separados, sim ou não? Sim, só que uma coisa é estar apartado, outra coisa é ficar alheio à necessidade. Eu posso falar, pai, mãe, né? Não é saudável a gente morar junto, eu preciso morar sozinho. Uma coisa é morar em outro lugar, outra coisa é eu ignorar a existência. Uma coisa é eu não querer um convívio, porque a Bíblia diz que tem tempo de abraçar e tem tempo de se apartar. Outra coisa é eu não me importo mais. Eu não quero mais saber da sua vida. Não é isso que aconteceu com Abraão. Versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os guerreiros até Dan. Ele falou: vou entrar nessa batalha. Ninguém mexe com meu sobrinho, não. Ninguém mexe. Eu tive minhas diferenças, eu tenho meu problema, mas com ele não. Com ele não. A minha família ninguém toca. É aquele negócio. Eu posso brigar com meu irmão, eu posso falar do meu irmão, mas quem fala sou eu. Tu não se mete não e vem falar, senão tu vai se ver comigo. Proteja a sua casa. Proteja a hora que precisar, estende a mão. A hora que precisar, ajuda. A hora que precisar, você mostra o teu cristianismo. Luta, ora, briga, jejue. Ore por essas pessoas. Faça um propósito, afinal, você é a coluna, é você que está de pé, é você que é crente, é você que é cheio da sabedoria de Deus. Deus te chamou para ser guerreiro por essa casa. Deus te chamou para lutar por esse casamento. Ele vacilou muito. Ela errou bastante. Alguém falou que não devia. Alguém andou com quem não devia. Alguém feriu profundamente. Alguém atravessou uma linha que na tua cabeça dizia: se fizer isso não tem volta. Mas é a tua casa. Lute. Lute pela tua família. Deus chamou a tua família para ser uma bênção. Deus chamou o seu casamento para ser uma bênção. Deus colocou na tua mão e Ele espera que você seja um lutador. Talvez, algum tempo atrás, quando você era mais novo, mais nova, você dizia assim: se isso acontecer, nunca mais vai ver minha cara. Eu não admito e eu não suporto. Abraão aprendeu a lição e está lutando por um sobrinho. A gente pode evoluir, amadurecer e corrigir a rota. Tinha coisas que você falava que eram inadmissíveis, mas hoje Deus está falando: você está maduro para entender que você precisa admitir e lutar para corrigir. Tinha coisa que você falava pelo seu orgulho: eu não suporto mais nada. Deus está falando: você suporta. Você vence. E a tua casa ainda vai ser testemunho para muita gente da restituição de Deus. Que é isso, pastor? O que aconteceu? Versículo 15: dividiu-se contra eles de noite, e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até o bar que fica à esquerda de Damasco. Abraão foi para cima. Não, ninguém mexe não. É a minha família, é a minha casa. Versículo 16, é profético para você. E assim trouxe de novo todos os seus bens. Também trouxe Ló, seu sobrinho, os bens deles e as mulheres e o povo. Ou seja, vai voltar aquilo que foi roubado da sua casa, da sua família.
Talvez na família de alguém o que foi embora foi a alegria, vai voltar. Talvez o que foi embora da casa de alguém foi a compreensão, vai voltar. Talvez o que foi embora da casa de alguém foram os recursos, vai voltar. A prosperidade vai voltar. A paz vai voltar. Eu profetizo que sobre a tua vida haverá um retorno. Deus vai trazer de volta aquilo que saiu da tua casa e que nunca deveria ter saído. Saiu por um erro, saiu por uma falha, mas quando você colocar o joelho no chão e fizer o que tiver que fazer, Deus está falando: eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta, eu vou te dar algo que vai espantar as nações, para a glória do teu nome, do nome de Jesus.